Bom, nós estamos começando agora no Nascido, no Café com Bolota, a leitura corrida nós vamos estudar livros inteiros da Bíblia. Então, estamos começando o livro de Atos. A ideia, pessoal, é que nós venhamos esquadrinhar o texto nos seus mínimos detalhes. É isso que a gente faz aqui. Então, ontem nós vimos os versos 1 e 2. Hoje nós vamos começar pelo verso 3, que diz assim, ó: A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Então, o que nós vimos ontem? Escrevi primeiro o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar. Evangelho de Lucas. Aí ele continua aqui, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. Aqui, nesses dois versos, nós vimos algumas particularidades que isso nos traz. Aqui é Lucas explicando para Teófilo, que é um cristão, tá? Então ele escreveu para outro cristão. Aqui nós vemos Lucas explicando para Teófilo, entendeu? O que ele escreveu no Evangelho, no primeiro livro, até onde ele foi. Tá bem? Então nós temos, depois de haver dado mandamentos, ou seja, ter pregado, ter ensinado, ter, né? Por intermédio do Espírito Santo, sim, lembre-se, Pai, Filho e Espírito Santo são um, certo? Então Cristo estava aqui, mas Pai e Espírito Santo também, porque eles são a Trindade, tá? Por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi levado às alturas e deixou a palavra aos apóstolos. Agora no verso 3. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo. Ou seja, aos apóstolos, depois que ele foi para a cruz, que ele foi rejeitado, que ele foi atacado. Sabe, eu sempre dou esse exemplo para vocês. No começo do ano, eu fui acusado de coisas que eu sou totalmente inocente. Fui atacado porque vocês sabem, né? Árvore que dá fruto bom toma pedrada. Fui atacado por pessoas que eu nem imaginava. Então imagina alguém inocente que batalha por uma causa correta, ser atacado, ser imagine isso. É o que aconteceu comigo. Então imagina com o Senhor. O Senhor, o Verbo, que era Deus, estava com Deus, o gerado e não criado. Algo é gerado, ele surge. Algo criado é uma criatura que é criada. Então ele é quem? Ele é o não criado, o gerado. Isso vocês aprendem. A gente soltou ontem um curso completo a respeito da Trindade. Toda a parte de Deus como um Deus, como um Deus atemporal, tudo isso é explicado nos mínimos detalhes para vocês, tá? Então nós temos esse Deus maravilhoso que estava lá na majestade, então ele se faz carne. Ele se faz carne porque aconteceu uma coisa lá na criação. Lá em Gênesis aconteceu o quê? O casal, Adão e Eva, eles escolheram seguir a influência de Satanás. Adão e Eva tinham livre-arbítrio? Tinham. Adão e Eva tinham por quê? Porque eles não tinham uma natureza caída quando foram criados. A natureza caída veio depois que Eva atendeu a serpente. Então o que aconteceu? A mulher ouviu a serpente em vez de seguir aquilo que Deus colocou para ele.
No momento que aconteceu isso, o ser humano pecou. O pecado, através de um homem, entrou na terra. E por isso, o Verbo que estava com Deus, estava lá reinando com o Pai, se fez carne. Aconteceu o mistério do Verbo se fazer carne, ser colocado lá no ventre de Maria e se fazer carne entre nós. Jesus, 100% Deus, 100% homem, que veio aqui sofrer como nós sofremos, passar pelas tentações como nós passamos, mas resistindo. Então, esse cordeiro sem pecado, o que ele fez? Ele pôde dar sua vida por nós naquela cruz. Morreu. E está aqui, ó. A esses também, depois de ter padecido, morreu na cruz. Se apresentou vivo. Depois de morrer, ele ressuscitou. As mulheres chegaram no túmulo e ele não estava mais lá. Ele ressuscitou num corpo glorificado. Não como muitos colocam por aí. Colocam o quê? Que Cristo ressuscitou, mas ressuscitou em espírito. Como nós ressuscitaremos, né? Como nós quando morremos. Não. Cristo ressuscitou com um corpo glorificado. O que isso tem a mostrar para nós? O que isso apresenta para nós, pessoal? Apresenta algo muito, mas muito importante. Muito importante. Que Jesus ressuscitando num corpo glorificado, restaurado, nós vemos que seremos ressuscitados por completo também. Seremos na volta de Cristo, mas somos ressuscitados hoje da nossa vida suja. E somos restaurados por Cristo. Nós fomos restaurados pela ressurreição de Cristo. Então, nós somos restaurados porque ressuscitamos em Cristo, com Cristo. Portanto, nós morremos pela velha criatura que tem aquela fome infinita das coisas dessa terra, que devora tudo que não presta, tentando preencher um vazio, porque esse vazio ele é preenchido pelo Espírito Santo de Deus. E pelo Espírito Santo de Deus nós temos o quê? Nosso Cristo reinando em nós. Porque ele foi elevado às alturas, mas ele ressuscitou antes de ser elevado às alturas. Olha que coisa magnífica. E hoje ele está lá reinando, e ele está em nós através do Espírito Santo de Deus, nos direcionando do que ele quer que nós façamos. Ele se apresentou vivo com muitas provas. Muitas provas. Tanto a morte de Cristo como sua ressurreição foram fatos públicos verificáveis. É um fato. Ele padeceu, mas se apresentou vivo. Sua ressurreição foi um fato histórico irrefutável. Ainda hoje, céticos tentam negar essa verdade central do cristianismo, dizendo que Jesus não chegou a morrer, mas sofreu apenas um desmaio. Outros dizem que as mulheres erraram o túmulo e espalharam uma notícia falsa. Há aqueles que afirmam que os discípulos roubaram o corpo de Jesus e o sepultaram no lugar desconhecido. A verdade irrefutável, entretanto, é que Jesus ressuscitou. Não adoramos o Cristo que esteve vivo, mas o Cristo vivo que esteve morto. Isso pode parecer um trocadilho bobo, mas é a realidade. Nós adoramos o Cristo vivo, não o Cristo morto. Por isso nós não temos pendurado na parede a cruz com a imagem do Cristo morto pendurado. Porque o nosso Cristo ele está vivo.
E no sentido vivo, não porque o Verbo se fez carne, mas ele está vivo porque ele ressuscitou e está reinando lá no céu. Então é um Cristo vivo, porque ele ressuscitou, que morreu, mas ressuscitou. Ele ressuscitou e apareceu aos apóstolos durante 40 dias. Não apenas apareceu, mas falou acerca do reino de Deus. Há 10 aparições de Jesus narradas nos evangelhos e em 1 Coríntios. Primeiro ele apareceu a Maria, referências estão aqui, às mulheres, aos 2 discípulos no caminho de Emaús, a Pedro, aos 10 discípulos, aos discípulos de Tomé e Tomé quando estava com eles, a 7 discípulos no mar da Galileia, aos 11 discípulos na montanha da Galileia, a Tiago e a quem? A Paulo. E o que ele estava ensinando? O que Cristo ensinou? Ele ressuscitou com muitas provas. É verdade que ele ressuscitou. E aí a gente vai entrar agora num aspecto que eu preciso que você preste muita atenção. Na questão do que ele falou nesses 40 dias. Se apresentou vivo com muitas provas. Legal? Legal. Muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias. E aí vem, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Isso é muito importante. Falando sobre o reino de Deus. Ele não estava falando para os apóstolos que eles ficariam ricos, que eles teriam carro do ano. Muito menos que os apóstolos eram superiores a quem quer que seja. Cristo não estava falando nada disso. Nada disso. Cristo estava falando sobre o reino de Deus. O tema central do ministério de Jesus foi este, o reino de Deus. Ele abriu e fechou o seu ministério com esse assunto. Os discípulos, não obstante tenham escutado tantas vezes sobre a natureza desse reino, ainda apresentavam uma compreensão distorcida e nutriam sentimentos errados a respeito do reino. Nós fazemos todos os dias isso quando nós falamos que o reino de Deus é para nos trazer coisas terrenas que a traça há de comer. Nós temos a palavra que fala para nós buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus, que todas estas coisas nos seriam acrescentadas. Quais coisas? O que vestiu, o que comeu. E nós teimamos em achar e acreditar em mentirosos que te falam que Cristo morreu para te dar carro, que Cristo morreu para te dar empresa, que Cristo morreu para te dar riqueza. Olha lá, seu José lá em Araraquara. Um mestre de obras, semi-analfabeto, só sabia escrever o nome. Uma pessoa de coração incrível. Desde que eu conheci ele enfiado em Universal e enfiaram na cabeça dele que ele seria um empresário sem um pingo de preparo. Ele meteu os pés pelas mãos, morreu e não se tornou um empresário milionário, como pintavam para ele. Mas garanto que pelos frutos que ele dava, garanto não, né? Eu acho que pelos frutos que ele apresentava, os frutos que o Pai preparou na vida dele, eu vejo ele como um homem salvo. Como um homem que foi salvo. Lógico que só vamos saber disso na glória. Então, esse é o ponto. E isso é muito importante que vocês entendam. Por quê? Porque para a gente entender esse começo de Atos, não só o capítulo 1, mas o 1 e o 2, nós temos que entender o que é o reino.
Nós temos que entender que o reino não é desse mundo. Os apóstolos, né? Ó, e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouvistes, tá? Nós temos que entender o reino de Deus. O reino de Deus é a sua totalidade. É o projeto de salvação, que é algo duradouro. O reino de Deus é o domínio do Senhor em todas as coisas. Os apóstolos ainda pensavam que Cristo tinha chegado para expulsar Roma e colocar Israel como a principal nação mundial e dominar o mundo inteiro. Os israelitas esperavam o Messias nesse sentido. Entende o que eu estou dizendo? O que é o reino de Deus? O reino de Deus não é você ter carro ou você ter casa. Mas o reino de Deus é você fazer parte, você ser súdito de Deus, buscar as coisas deste reino. O que são as coisas desse reino? As coisas de Deus. O que são as coisas de Deus? Orar, jejuar, evangelizar, servir ao irmão. A nossa vida de peregrino nessa terra, com os olhos no novo céu e nova terra, que é quando estaremos com Cristo e reinaremos com Cristo. E esse reinar não é ter um cetro na mão e sermos glorificados. Mas o reinar com Cristo é o mesmo sentido da ressurreição. Nós ressuscitamos com Cristo, deixando para trás todo o mal. Tudo que era mal, nós vamos deixar para trás doença, miséria, nós vamos deixar tudo para trás. E vamos ter o único objetivo que importa, que é viver adorando o Senhor. Isso que é viver nos novos céus e nova terra. Não teremos mais fome, não teremos mais dor. Não teremos mais nada disso. Isso que é. O reino de Deus não é ganhar dinheiro. Não é. Não é ganhar dinheiro, não é ser rico, não é ter mansão. Não é ser curado da unha encravada ou da dor de cabeça. O reino de Deus é muito mais que isso. É todo o plano do Senhor. Tá? E então, queridos, que nós possamos, tá? Que nós possamos cada vez mais ter foco no que importa, no reino de Deus. É isso que importa. Um reino que não é desse mundo. Um reino que não é as coisas materiais. As coisas materiais, queridos, as coisas materiais o Senhor vai nos sustentar. Vai vir o que nós precisamos para comer, vai vir o que nós precisamos para vestir, para que nós cumpramos os planos de Deus nessa terra. Nossa luta vai ser difícil? Vai. Hoje nós estamos no meio da semana. Nós estamos no meio da semana ainda, já tivemos várias lutas, mas nós estamos o quê? Continuando a caminhar. Amém? Então é isso. Amanhã nós vamos para o verso 4. Tá? Nós vamos para o verso 4 e vamos continuar o nosso estudo. Então vamos prestar atenção no que é o reino. Nós aprendemos aqui que a ressurreição é algo real, que nós ressuscitamos com ele, tá? Para a morte da velha criatura, e que o reino de Deus não é desse mundo, e que ele é muito mais valioso. Amém?